Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós trataremos do tema Política e Economia para os Iluministas. Nós já sabemos que o Iluminismo é tratado por base na razão, também foi considerado o século da luz, não é isso? E referente a esse tema, nós vimos também que o Iluminismo foi um conjunto de características, tanto política, social, cultural e econômica. Dessas 4 características, nós veremos 2 delas hoje. Então, pessoal, os pensadores iluministas que ocuparam de questões econômicas deram origem a 2 grandes correntes de pensamento. A primeira dessas correntes foi a fisiocracia, que obteve grande circulação nos fins do século XVIII. Uma outra teoria mais amplamente, digamos assim, desenvolvida pelo liberalismo, que até hoje influencia fundamentos do pensamento econômico contemporâneo. A fisiocracia, que foi uma grande corrente criada por economistas, por iluministas baseados nessas questões econômicas, foi responsável pela crítica ao vigente sistema econômico mercantilista. Segundo suas ideias da fisiocracia, o pensamento fisiocrata criticava a lógica de exploração e acúmulo de metais preciosos defendida pelo mercantilismo. De acordo com a fisiocracia, as práticas mercantilistas elas não promoveriam o desenvolvimento das riquezas de uma nação. Então, essa era um dos pensamentos dos fisiocratas, que essa fisiocracia, o mercantilismo, ela não promoveria essas riquezas de uma nação. Então, a única real fonte de riqueza estaria vinculada à terra. As demais atividades econômicas, como, por exemplo, a manufatura e o comércio, seriam mera consequência da riqueza produzida dessas atividades agrícolas. Entre seus principais pensadores, dentro dessa fisiocracia, nós podemos destacar François Quesnay, do ano de 1979 ao ano de 1774. Destacamos também um pensador fisiocrata, Anne Robert Jacques Turgot, de 1727 a 1781, e outro também pensador de suma importância para essa fisiocracia foi Vicente de Gournay, que foi de 1712 a 1759, que foi o autor da célebre frase: deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo. Então, essa frase ela foi de expressiva importância para que fosse lançado um dos pontos fundamentais do pensamento liberal. Então, essa frase ela foi de suma importância para que isso ocorresse, para que esses fundamentos desse pensamento liberal ele fosse lançado em respectivos pontos. Adam Smith, que é um discípulo de Vicente de Gournay, ele sistematizou as primeiras premissas do liberalismo econômico, considerando um dos fundadores da ciência econômica. Adam Smith ele considerou na obra A Riqueza das Nações que o trabalho era o fruto de toda a riqueza de uma sociedade. Então, para Adam Smith, que foi um dos fundadores da ciência econômica, para ele achava que o trabalho era o fruto de toda a riqueza. Então, era de acordo com o trabalho que proveria toda a riqueza de uma sociedade. Então, por meio dessa intervenção do homem, a prosperidade seria alcançada. Ou seja, a partir da intervenção, da interação do homem, esse trabalho, essa prosperidade seria alcançada segundo Adam Smith. Defensor do direito de prosperidade, esse pensador ainda acreditava que a economia era naturalmente guiada por leis próprias e por isso não deveria sofrer maiores intervenções do Estado. Então, defendendo a adoção dessas medidas de caráter racional, Adam Smith ele enxergava na livre concorrência e na divisão do trabalho itens fundamentais para o desenvolvimento da economia. Então, ele tinha essa visão. Ele alcançava muito mais além do que poderia propor, que era, na verdade, através desse caráter racional, que esse trabalho seria úteis
a fundamentação para o desenvolvimento da economia de uma determinada sociedade. Então, assentando tais ideias sobre a economia, Adam Smith ele colocou o liberalismo econômico como uma das maiores pujantes correntes do pensamento econômico até o século XX. Então, para ele achava que esse liberalismo econômico era uma das maiores pujantes correntes desse pensamento econômico. Então, já contrário ao absolutismo, né, os iluministas, eles afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição, né, como nós vimos na aula passada, que o absolutismo, os iluministas, eles queriam igualar, né, esses direitos, ou seja, que prevalecesse o império da lei e não o império do rei. Então, a gente viu isso conforme algum conselho ou uma constituição. Lá, segundo o escritor Montesquieu, por exemplo, defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em 3 poderes, que foram os poderes legislativo, executivo e judiciário, que aí ele achava, Montesquieu, ele achava que com a divisão desses 3 poderes, poderia haver aí uma igualdade desses direitos, ou seja, colocaria no limite. Então, conhecido como fisiocratas, os economistas iluministas, eles defendiam a liberdade econômica, ou seja, que a economia pudesse se movimentar de acordo com suas próprias leis. Eles acreditavam nisso, ou seja, era algo defendido por esses iluministas, que a liberdade econômica ela pudesse se movimentar de acordo com suas próprias leis, baseado nessa Constituição e pela divisão também desses poderes. Outra ideia muito defendida pelos fisiocratas era a de que a terra era a principal fonte de riqueza, ou seja, era uma outra ideia dos fisiocratas e era algo que eles acreditavam. Então, a influência desse iluminismo na economia foi de impulsionamento do desenvolvimento econômico, visto que ele apoiava a classe burguesa, que por sua vez era uma grande geradora de empregos e de riqueza. Então, esse, pessoal, é o principal assunto vigente a esse tema que nós debatemos hoje, que é a política e a economia para os iluministas. Espero que todos vocês tenham compreendido a nossa aula. Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.